Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, vivendo uma nova experiência com a carta aos Colossenses. Que bom ter você junto comigo para vivermos essa experiência da palavra de Deus que vai nos edificando, nos abençoando, nos fazendo experimentar tudo aquilo que o Senhor mesmo tem para comunicar, tem para nos indicar como caminho da salvação. Para que a gente viva bem o nosso estudo bíblico e guarde isso. Nós nunca podemos ler a Bíblia sem suplicar o Espírito Santo, para que Ele nos conduza no nosso estudo. Não é uma leitura qualquer, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para nos conduzir na leitura, na meditação, na compreensão daquilo que Deus quer para nós. Então supliquemos o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando a carta aos Colossenses, ainda no primeiro capítulo de Colossenses. Então quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos. Lembrando, a minha tradução é a tradução da Bíblia da CNBB. Talvez um termo ou outro vai ser diferente da tradução que você estiver usando, mas é só uma palavra, o sentido é o mesmo, tá certo? Então anota aí, Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 23. É o texto que nós vamos estudar hoje. Vou repetir para você anotar. Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 23. Vamos ler o texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia, pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Também a vós que outrora vivíeis afastados e éreis inimigos, só pensando em obras más, agora no tempo presente, ele vos reconciliou pelo corpo carnal do seu Filho, entregue à morte, a fim de que possais comparecer diante dele como santos, íntegros e irrepreensíveis. E isso enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem vos desviardes da esperança dada pelo Evangelho que ouvistes pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É um hino que a gente percebe aqui exatamente que vai dar o tom da primazia de Cristo em todas as realidades. Ele é o primeiro, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito também na realidade da morte e da ressurreição. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas, inclusive a nossa vida. E aí está algo importantíssimo de nós vivermos, de nós experimentarmos, de nós reafirmarmos cada vez mais. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E nós só teremos alegria, felicidade, nós só teremos realização se nós vivermos nele e para ele. Portanto, esse hino vai nos ensinar exatamente isso.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Versículo 18. De sorte que em tudo ele tem a primazia, pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto os da terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. É assumir essa redenção. Nós precisamos assumir que nós somos redimidos em Cristo e viver essa redenção. E entender que nós, como cristãos, temos um papel fundamental na existência, na humanidade. Claro, Cristo sustenta tudo no ser. Nós somos sustentados no Cristo. É nele, é por ele e é para ele que são todas as coisas. Porém, a gente precisa entender, e aí a carta da Diogneto vai nos mostrar isso, uma carta lá dos primeiros séculos, de um cristão escrevendo a um pagão chamado Diogneto, e lembrando que Paulo está escrevendo aqui para uma comunidade que veio do paganismo, que se converteu do paganismo. Ele vai dizer, os cristãos são a alma do mundo. Então, onde nós estivermos, nós temos que ter consciência de que ele é o primogênito, ele tem a primazia sobre todas as coisas. E por menor que nós sejamos, a igreja é pequena diante dos quase 8 bilhões, né, de homens e mulheres sobre a face da terra. Dizer que nós somos 1 bilhão ou 2 bilhões, são mais 6 milhões a mais. Nós somos o pequeno resto, bem pequeno mesmo. E os que são fiéis, menores nós somos ainda. Porém, nós precisamos lutar para viver essa fidelidade. Aí ele vai dizer a nós, versículo 21, também a vós que outrora vivíeis afastados e éreis inimigos, só pensando em obras más, agora no tempo presente, ele vos reconciliou pelo corpo carnal do seu Filho entregue à morte, a fim de que possais comparecer diante dele como santos, íntegros e irrepreensíveis. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos santos, íntegros e irrepreensíveis. Mas como que nós vamos conseguir viver isso? Participando dessa redenção, vivendo essa experiência de redenção, vivendo os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, que é a presentificação desse mistério de redenção. Essa redenção que vai se confirmar e se estabelecer no dia final, no juízo final, mas que já acontece na nossa vida. Eu e você precisamos nutrir no nosso coração esse desejo. Eu quero ser santo, eu quero ser íntegro, eu quero ser irrepreensível. E aí, Paulo vai dizer aos Colossenses e a nós, isso enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem vos desviardes da esperança, dada pelo Evangelho que ouvistes. Então, na fé e na esperança, é aí que nós vamos conseguir viver essa dimensão de sermos santos, íntegros e irrepreensíveis. Se não for assim, nós não conseguiremos. É claro, ficou aqui faltando o amor, a caridade? Claro que não, a caridade está nessa comunhão com a redenção de Cristo. Mantermos-nos em comunhão. E aí eu quero dizer para você, reforçar algo, manter-se em estado de graça, com a confissão em dia, não permitindo que o pecado te domine. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós vivíamos afastados, éramos inimigos, só pensando em obras más, mas agora no tempo presente Ele nos reconciliou pelo corpo carnal do seu Filho entregue à morte. Participar da morte de Cristo, participar da Eucaristia, comungar, ter comunhão, deixar com que a caridade cresça, se afervore no nosso coração e incendeie a nossa alma. É dessa maneira que nós conseguiremos, permanecendo firmes na fé e na esperança, vivendo essa caridade, nós conseguiremos corresponder ao chamado do Senhor, a sermos santos, íntegros e irrepreensíveis. Qual é a mensagem de Deus que nós podemos colher diante de tudo isso que o Senhor nos fala? Precisamos assumir a primazia de Cristo na nossa vida, escolhendo segui-lo e amá-lo acima de tudo e de todos. Na experiência cotidiana de amizade com Ele, pela oração, experimentarmos
o afervoramento da nossa fé e da esperança. Dessa forma, conseguiremos corresponder ao chamado que nos faz de sermos santos, íntegros e irrepreensíveis. Não há possibilidade da gente dar a primazia a Cristo se não for a partir dessa oração, a partir dessa comunhão, a partir de uma vida vivida em estado de graça, não tendo comunhão com o pecado, mas tendo comunhão com o nosso Senhor, saindo de qualquer possibilidade de inimizade, porque o pecado mortal é inimizade com Cristo, mas vivendo essa comunhão dia após dia. A fé vai crescendo em nós, a esperança vai crescendo em nós e principalmente o amor, a caridade vai se afervorando no nosso coração para que nós sejamos aqueles que correspondem ao chamado de Deus e à vontade de Deus, santos, íntegros e irrepreensíveis. Vamos rezar? Senhor, nós nunca podemos nos esquecer da redenção, do resgate do Senhor, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua morte. E hoje, fazendo memória dessa grande obra de salvação na nossa vida, nós queremos assumir verdadeiramente a primazia do Senhor. Que o Senhor seja o primeiro na minha vida, que o Senhor esteja na minha vida como prioridade. A oração é prioridade, a escuta da palavra é prioridade, a vivência dos sacramentos é prioridade, a renúncia dos pecados é prioridade, para que cada vez mais, Senhor, nessa comunhão de amor, nessa intimidade, nessa vivência profunda de uma espiritualidade ordenada cada vez mais pela sua palavra, que vai me levando a viver essa comunhão diária, eu possa corresponder ao seu chamado. Ser santo, íntegro e irrepreensível. Esse é o chamado que o Senhor faz a mim hoje, a partir do chamado que Paulo disse está sobre a comunidade de Colosso. Aqueles homens e mulheres que vieram do paganismo como nós, eram chamados a viver assim. E nós queremos viver dessa maneira. Conceda-nos essa graça, abençoa-nos, Senhor, afervora o nosso coração, para que nós consigamos corresponder, colocando-o como primazia de tudo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Se Jesus não for o primeiro, se Ele não estiver acima de tudo e de todos, nós não conseguiremos corresponder a isso que nos é proposto, a esse chamado que nos é feito. Por isso, que Deus esteja em primeiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas. O resto vai ser somente consequência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.